E aí, senhoras e senhores, professor Fernando Shows aqui do Pod Prof, um canal original do grupo Forte Play. E aqui você sabe que você pode tudo, você pode questionar, você pode criticar, você pode duvidar e até se perguntar por que o cenário está diferente. Está diferente porque hoje é um episódio diferente e essa pergunta que você vai estar fazendo aí dentro da sua cabeça, eu também vou ter perguntas a serem respondidas. Sim, hoje a entrevista é comigo mesmo, mas eu vou responder as questões que por muito tempo foram só vozes na minha cabeça, mas que hoje serão feitas pela nossa produção aqui, a nossa direção. Ela faz tudo aqui, a Paty, aqui que cuida do Cristal Podcast aqui com a gente. Inclusive esse episódio é uma parceria com o Cristal Podcast e vai ser muito legal, você não pode me deixar sozinho aqui nesse episódio. Mas antes de começar, toca a vinheta e aí já é com a Paty. Bom, hoje o episódio é diferente. Vai ser eu sendo entrevistado, você não vai ver, mas eu tô ali acompanhado da Paty, que é a nossa diretora de produção aqui, de gravação, de tudo aqui do Cristal Podcast. E aí, Paty, tudo bem? Olá, Fê, tudo bom? Tudo ótimo. Eu sempre aqui fico atrás das câmeras. Hoje, além de estar atrás das câmeras e na direção, estou aqui também como audiência, perguntando. Acho que é aquilo que todo mundo quer saber, né, sobre você, sua história. Então, para mim é uma honra agora estar aqui como participante também, né? Não apenas como produção. E não poderia ter outra pessoa, né? Você acompanhou desde o início da criação do projeto, as primeiras gravações. Então, se tem uma pessoa que conhece o Pod Prof, é a Paty. É verdade. Esse está sendo o nosso 13º episódio, né? E o quanto eu tenho aprendido assistindo o episódio sobre história, filosofia, muito questões de pedagogia, ensino, ansiedade e como superar todos esses desafios na esfera da educação. Então, está sendo uma imensa honra estar aqui hoje. Ah, que legal. Eu fico muito feliz. O Pod Prof, quando ele foi idealizado e criado, ele foi justamente para mostrar que a educação e a escola, a aprendizagem, ela é para fora dos muros da escola. Ela não é só quando a gente está lá fazendo ensino fundamental 2, ensino médio ou uma faculdade. Ela é a vida. A vida é a aprendizagem. Mas agora, para começar, o nosso papo já começou, faz tempo que estamos aqui na conversa, na direção desse podcast, mas eu devo agora iniciar fazendo a pergunta principal para iniciarmos esse podcast, que é o seguinte, com todo respeito ao ditado popular, eu pergunto para você, Fernando, quem é você na fila do pão, mas quem é você nessa fila desse grande cenário que é a educação? Olha que legal que, né, quando eu imaginei essa pergunta, eu não imaginei que ela seria voltada a mim. Mas eu sou uma pessoa que sempre foi apaixonada por aprender. O meu aprendizado começou na escola, naturalmente, como qualquer pessoa, mas um local que me despertou muita aprendizagem foi a igreja. Hoje eu acabo não frequentando mais, mas na minha infância, na minha adolescência, ela foi fundamental, porque os primeiros passos da aprendizagem para fora da escola foram na igreja. Foi lá que eu aprendi a tocar instrumentos musicais, foi lá que eu aprendi a me questionar e a questionar a realidade, a questionar verdades absolutas, e isso só foi crescendo cada vez mais na minha vida, até que, amando a escola, eu lembro que eu tinha 14, 15 anos, e a minha primeira professora de filosofia, eu havia amado as aulas dela, e cheguei para ela e falei: professora, eu quero aprender mais sobre filosofia, e o que eu posso fazer? Ela falou assim: você pode ir lá na biblioteca, pegar um livro chamado O Mundo de Sofia, de um autor chamado Joyce Garden, e se você gostar de filosofia, você vai ler esse livro até o final, e depois que você ler esse livro até o final, ele vai mudar a sua vida. E dito e feito, eu comecei a ler O Mundo de Sofia, emprestado da biblioteca da escola. Eu estudei minha vida inteira em colégio público, e agradeço muito a esse colégio público ter esse livro, porque quando eu comecei a ler a história da Sofia, uma menina que se questionava, não sabia quem ela era, não sabia direito sobre a sua família, não sabia direito sobre as suas questões, e ela começa a aprender sobre ela por meio da filosofia. Eu me vi muito ali com a Sofia. Então, o Mundo de Sofia mudou a minha vida. Eu falo até hoje que eu aprendi mais sobre filosofia
lendo o Mundo de Sofia do que na própria faculdade, nos cursos que eu fiz afora. Então, quando eu comecei a estudar filosofia e eu vi o despertar, o quanto aprender sobre a nossa identidade nos gera um poder gigantesco de que quando você sabe quem você é, você sabe o seu valor e você sabe aquilo que você quer para a sua vida, a educação ela me transformou e eu vi que eu queria transformar a vida de outras pessoas. Então, já no ensino médio, eu já havia decidido, eu trabalhava na área do comércio, mas eu havia decidido que eu gostaria de seguir a carreira de professor. E desde o meu segundo ano do ensino médio, segunda série, até o terceirão, eu tive isso muito definido na minha cabeça. Mas, como a minha paixão foi filosofia, eu queria ser professor de filosofia. Mas aí bateu a realidade é que quando eu comecei a pesquisar sobre o curso, sobre a carreira, eu vi que filosofia tinha apenas uma aula na semana e que para um professor fechar sua carga horária com filosofia era extremamente difícil. Então eu fui para a minha segunda paixão e a minha segunda paixão era história. Por conta que através dela eu conhecia muitas verdades sobre os meus questionamentos, e aí prestei vestibular na Federal, passei na Federal, mas não consegui estudar lá porque o curso era tarde e eu trabalhava e ficaria inviável largar o meu trabalho para fazer na Federal. Acabei fazendo PUC. Estudei na PUC, fiz história lá, estudei junto várias coisas de filosofia, e já no primeiro ano de faculdade, assim que eu completei 18 anos, eu acabei entrando em uma escola para dar aula. E foi a sensação mais louca da minha vida, porque eu vi que era ali onde eu queria estar e que não me arrependia de momento nenhum, nunca ter saído da escola e nunca quero sair dela. Porém, quando comecei a trabalhar na escola, eu vi que ensinar era muito mais do que ficar falando sobre história, do que ficar falando sobre filosofia. As primeiras escolas que eu dei aula eram contextos sociais de vulnerabilidade. Eu caí em várias escolas de periferia para dar aula, e ali eu encontrei várias histórias de vida que me fizeram realmente ter uma formação humanizada para além da faculdade. Então lá eu comecei a estudar educação especial, porque eu queria que as crianças especiais tivessem um aprendizado e um direito a aprender, assim como as crianças típicas. Queria também que os jovens que não tiveram oportunidade de estudar na sua juventude, que depois foram fazer o EJA, né, tivessem também essa oportunidade. Fiz uma pós-graduação nisso. Até que também, né, antes de tudo isso, eu fiz uma pós-graduação em História Antiga e Medieval, porque era a minha paixão dentro da história. Mas quando eu vi que a escola era um lugar para além de ensinar conteúdos e sim transformar vidas, eu caí nesse campo da aprendizagem pelas emoções. Me formei em neuropsicopedagogia, fiz alguns cursos de neurociência em Stanford, e aí, né, na minha última formação, que é como professor e desenvolvedor de projetos socioemocionais para a escola pela Universidade do Colorado, e hoje eu trabalho, né, fazendo desenvolvimento de habilidades socioemocionais dentro do contexto escolar, tanto para crianças, adolescentes e jovens, quanto para famílias. Tentei resumir aqui, mas é bastante coisa aqui na minha história. E eu imagino que foi um bom resumo, porque de tantas coisas que devem ser incríveis para contar sobre essa trajetória, eu imagino que foi o melhor resumo, mas que tem muita coisa, né? E eu queria aproveitar para voltar ao gancho, que o que te levou a essa carreira da educação foi o livro... O Mundo de Sofia, né? Sofia. Isso. E você imagina que na sua grande trajetória, né, com alunos de diversas margens... vou ter que cortar essa parte. Não tem problema. Você, nessa grande trajetória, né, pegando alunos de várias realidades sociais, o EJA, inclusive, não sei se você já teve aulas na universidade, imagino que são vários os questionamentos, né? Esse livro te fez questionar muitas questões. E o que você vê hoje como um grande questionamento, assim, tanto para alunos do início da sua carreira até o dia de hoje, assim? Eu acho que o grande questionamento são 3 perguntas que a ciência, a religião explica, mas ainda deixa algumas lacunas, porque as pessoas continuam a procurar essas respostas, que são as 3 perguntas: de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos.
Essas perguntas, elas são o cerne de todo o conhecimento humano e de toda a nossa vida. Por mais que você se preocupe ou não com essas 3 questões, ou que os seus credos respondam, elas sempre deixam lacunas que nos fazem nos questionar no dia a dia: por que eu estou passando por isso? Por que eu vivo? Qual é o meu propósito? O que eu estou fazendo aqui? E tudo isso se resume em uma competência socioemocional, que é o autoconhecimento, a autoconsciência. E acho que desde o aluno, quando ele começa a entrar na escolinha, lá no infantil, que ele começa a conhecer sobre a realidade, que ele começa na fase dos porquês, até o aluno que está fazendo vestibular, que não sabe o que fazer e o porquê fazer isso, e até você que já é adulto, que trabalha e às vezes se questiona por que você está fazendo isso. Esse é o grande pilar que rege a vida humana, que na verdade não são as certezas, mas a dúvida sobre quem nós somos e quem nos tornamos ao longo da nossa existência. Eu acho que saber quem nós somos é o primeiro ponto de partida, tanto que dentro da minha paixão, que é a filosofia, quando a gente tem o chamado pai da filosofia, que é chamado de Sócrates, né? É um filósofo muito antigo, ele vai falar que você deve conhecer a ti mesmo. Quando você conhece você sabe que você está preparado para conhecer o mundo. Porém, ele é o que lança aquele questionamento do eu só sei que nada sei. Que, na verdade, quando eu assumo a minha ignorância, eu estou preparado para aprender. Porque nós realmente nunca nos conhecemos. Imagine que nós somos como um rio. Até Heráclito de Éfeso diz isso. Um homem, uma pessoa, uma mulher, é impossível de se banhar no mesmo rio 2 vezes. Pois quando ele entrou no rio e ele saiu, e quando ele voltou para o rio, a água já não era o mesmo e nem aquela pessoa era a mesma. Então, estamos em constante transformação, e saber quem nós somos é o grande pilar de toda a nossa existência. E agora aproveito a mesma pergunta para ver a ótica de professor, né, que você hoje... Inclusive, há quanto tempo você leciona, assim? Eu leciono formalmente, né, há 14 anos. Nossa. Informalmente, eu leciono há 16, 17 anos. Os meus primeiros contatos dando aula foram dando aula de música, né? Eu sou multi-instrumentista, eu toco mais de 10 instrumentos musicais, e eu, por muito tempo, eu dei aula de música, dei aula de violão, dei aula de bateria, ensinei algumas pessoas a tocarem clarinete, que é um instrumento que, se você não sabe, pesquisa aí no YouTube, que é bem legal, mas não é muito valorizado, não. Muito legal, muito legal. Que legal você ter comentado a respeito dessa sua também aptidão na música, né? Que você também conseguiu juntar isso nas suas aulas, né? Com um método para, assim, trazer os alunos para o ensino de uma forma diferente, né? Com uma roupagem diferente. Qual que foi o primeiro instrumento, assim, que você aprendeu? O primeiro instrumento que eu aprendi foi um instrumento percussivo. Tá? Eu tocava conga e bongô na igreja, mas antes de eu aprender a tocar esse instrumento, eu estava na aula de música para aprender a tocar instrumento de sopro, clarinete e saxofone. Só que o que acontece? Um dia, por brincadeira, vendo um ensaio de alguns meninos da igreja, eu fui lá de brincadeira e comecei a tocar aqueles instrumentos percussivos. E aí comecei a tocar antes do que propriamente tocar o clarinete, que era um instrumento que eu precisava ler partitura e tal. Depois acabei aprendendo a tocar violão. Depois de aprender a tocar violão, eu aprendi a tocar... depois eu aprendi a tocar bateria. Depois de aprender a tocar bateria, eu aprendi a tocar violão. E um dos últimos instrumentos que eu aprendi a tocar, que foi o mais doido, que é piano, eu aprendi quando eu fiz estágio no Museu Oscar Niemeyer, um museu aqui de Curitiba. Eu tinha 2 horas de almoço e lá no auditório tinha um piano. E eu era amigo dos seguranças lá, eles deixavam eu entrar no auditório, e eu comecei a brincar com o piano, até que eu meio que fui juntando o que eu sabia e aprendi a tocar piano, que é um instrumento que eu amo também. Caramba, e tudo de forma autodidata, assim? Então, eu tive algumas pessoas que me iniciaram, por exemplo, a ler partitura, mas a maioria dos instrumentos que eu toco foram de maneira autodidata, né? Eu peguei bem o início da internet, quando começou a ter o Cifra Club, por exemplo, aprendi a tocar violão por lá, e de ouvido, conversando com os alunos e tal, eu descobri que era uma inteligência minha, né? E aí depois que eu fui utilizar isso na sala de aula, misturando com aulas de filosofia e história. Que legal! E hoje a internet, ela é esse grande chamariz de ideias e de acessos a conhecimentos, né? Para a gente sentar
e pesquisar sobre algo que a gente tenha curiosidade, né? Eu aproveito a pergunta e faço assim para você, você teria uma dica, talvez, aos seus alunos, ou eu já me considero uma aluna sua, né? Já considero uma aluna sua, para talvez alguma dica de organização para quem queira se letrar pela internet de forma autônoma, ou não só apenas pela música, mas as suas curiosidades particulares. Tem alguma Muito dica para a legal a sua galera? pergunta, Paty. A gente precisa entender que a aprendizagem ela é um processo natural humano. Por exemplo, ninguém te ensinou a falar, você simplesmente falou. Ninguém te ensinou a caminhar, você simplesmente caminhou. E hoje a gente coloca alguns tabus relacionados à aprendizagem. A gente tem o costume de olhar para as pessoas e achar que algumas têm potenciais melhores do que o outro para a gente aprender. Antes de eu responder essa pergunta, eu quero dar um contexto que é do psicólogo chamado Howard Gardner. E ele faz uma pesquisa que muda a maneira como a gente vê a inteligência. Porque até há muitos anos atrás, a inteligência era só medida pelo QI, baseada naquilo que as pessoas sabiam curricularmente dentro do contexto escolar, daquele conteúdo formal. Porém, Howard Gardner ele vai falar que existem múltiplas inteligências. E cada pessoa possui parte dessas múltiplas inteligências. Isso é muito importante a gente focar. Por exemplo, na escola eu tive uma dificuldade imensa para entender o processo da fração na matemática. Era uma dificuldade gigantesca, isso me levou a outras dificuldades depois, que era, por exemplo, a calcular porcentagem, a fazer, por exemplo, uma regra de 3, alguma coisa assim. Só que quando eu comecei a estudar música e a estudar a divisão rítmica, vendo naquele contexto de onde tinha uma paixão e tinha uma inteligência minha, eu entendi. Então, tudo que você se dedica e você coloca paixão, você aprende. Hoje existem várias pessoas, até aqui na rede social, na internet, vendendo métodos de aprendizagem e realmente esses métodos podem te ajudar a aprender mais, mas nada vai fazer mais com que você aprenda do que ter propósito sobre aquilo que você quer. Então, por exemplo, no contexto em que eu aprendi a tocar violão, era um contexto em que emocionalmente eu estava com um buraquinho dentro de mim. E o violão, naqueles momentos em que eu tocava, ele preenchia aquele buraco. Isso fazia com que eu passasse horas me dedicando, estudando, vendo vídeos na internet, tentando tocar a mesma música por várias vezes até aprender. E aí eu entro num outro contexto que eu acho muito interessante falar, também que vem da psicologia, que é do psicólogo chamado Mihaly Csikszentmihalyi. Ele que desenvolveu a teoria do flow. E flow é o teu estado de espírito que faz com que você se entregue totalmente a uma determinada atividade sem se preocupar com o auto-julgamento e, inclusive, você tem tanta paixão por aquilo que você está fazendo que você perde a noção de horas. Então, por exemplo, se eu imagino que algo em você causa flow, eu já não posso estipular um tempo de estudo para você, mas sim que você entregue a sua consciência naquilo. Então, se eu posso dar uma dica para quem quer aprender algo, entenda o propósito e coloque consciência naquilo. A nossa mente aprende as coisas por meio da consciência. E é essa consciência que gera, uma memória intrínseca. Por exemplo, hoje eu não preciso ficar pensando para que nota eu estou indo, porque a minha mente caminha para ela. Por isso que o aprendizado ele é um processo natural. Mas se eu posso dar uma dica para você, quando você for estudar, saia de todas as distrações que você tem. Então, se o celular te atrapalha, deixa o celular de lado. Se você tem paixão por algo, se aprofunde naquilo que você tenha paixão. Você só aprende aquilo por aquilo que você é apaixonado. Sem paixão é impossível aprender. Então, qualquer coisa que você for estudar com qualquer método, se tiver paixão, você vai conseguir. Então, toda disciplina precisa de um pouquinho de motivação ali, aquela coisa que instiga a gente, né? Que legal. A motivação, ela é o nosso combustível para aprender. Só que, claro, é importante a gente falar que bem mais importante do que ter a motivação é você ter uma consistência naquilo que você aprende. Então, por exemplo, vamos falar do violão. Para você aprender a tocar violão, você tem que entender que os seus dedos vão doer. Então, toda aprendizagem, ele passa pelo processo de dor, por mais que tenha prazer. É muito doido essa dicotomia, porque hoje a gente vende que aprender tem que ser algo totalmente prazeroso. Mas não, tem que ter um pouco de desafio e tem que ter um pouco de desconforto. Por exemplo, se você quer ler um livro, você sabe que você vai ter que abdicar de tempo e você vai ter que focar a atenção ali naquele livro, por mais que ele seja prazeroso. A sua mente vai cansar. Então, é importante entender que a gente precisa balancear
aquela paixão, aquela motivação, mas que também existe um processo de persistência que relativamente vai estar ligado ali a um pequeno processo de dor, mas não uma dor que, né, faça você sofrer. A ideia não é fazer você sofrer. Todo aprendizado tem que trazer prazer. E agora, falando em motivação, queria mudar um pouquinho o tema, os assuntos, para perguntar para você, Fernando, o que te motiva hoje no cenário da educação? Hoje o que me motiva é ver transformação. Como eu falei para você, hoje eu trabalho com desenvolvimento socioemocional. E eu entendo que o desenvolvimento socioemocional ele funciona quando eu trabalho na escola com crianças, com adolescentes, com jovens. Mas ele funciona mais ainda quando eu consigo atingir as famílias. Então, hoje, por onde eu passo, eu incentivo com que as famílias estejam junto nesse processo de ensino-aprendizado. Porque é importante a gente deixar isso muito claro, que a família é o primeiro núcleo social e a escola o segundo. Eu estou inserido no segundo núcleo social. Quando eu consigo fazer com que a família fale a mesma linguagem daquilo que eu estou falando da escola, no que tange as emoções, isso gera transformação. E ver a transformação é a principal motivação, não há dinheiro que pague. Você, por exemplo, ver um aluno que não conseguia fazer algo e ele aprendeu a fazer aquilo e ele coloca você como parte desse processo, como um dos protagonistas desse grande cenário de aprendizagem para aprender aquilo que ele quer. Então, ver a transformação, o quanto a educação pode melhorar e fazer com que sonhos se realizem é a minha grande motivação, né? Isso é muito, muito legal. Até consigo recuperar na minha memória muitos professores que mudaram minha vida. Inclusive, aproveitando o gancho aí, a professora Denise, de português, lá de Ponta Grossa, que Olá, professora Denise, recado para você. Fantástica, ela que me conduziu para essa paixão que eu tenho dos livros, da literatura, que construiu muito dos meus caminhos até aqui hoje. Professor Fábio também de biologia. Então, digo, como a sua aluna nesse período que temos o podcast aqui com Cristal, o quanto é inspirador mesmo, né? Essa figura quase que de um super-herói, assim, Sim. Você conduzir a jovens a trilhar caminhos que, às vezes, não necessariamente um seu aluno seu vai querer ser professor de filosofia e de história, mas vai levar muito, muito desses conhecimentos para a vida. De se transformar num super-herói, né? Você falou agora que me veio um filme na cabeça. Eu acho que o ano era 2017, 18. Eu fui dar aula numa escola onde existiam jovens com vulnerabilidade, crianças com vulnerabilidade. Nessa escola existiam crianças que iam só para comer na hora do lanche. E eu lembro que eu caí num questionamento, assim, eu estava numa transformação de vida e eu andava bem, bem estressado, assim, sabe? Então eu cheguei na sala de aula e eu estava me tornando aquele professor autoritário. Senta lá, fica quieto, sou eu que falo aqui. E eu lembro que depois eu tive férias e a gente retornou ao trabalho e eu voltei mais relaxado. E eu voltei a ser quem eu era, eu tinha meio que desajustado quem eu era. E eu voltei com a sala de aula, com o violão e tal, e um dia uma aluna chegou pra mim e falou assim: nossa, professor, eu não lembrava que você era tão legal assim. Eu, nossa, por quê? Porque ela falou, quando você entrava na sala de aula eu sentia medo. E aquilo entrou assim no meu coração como se fosse uma faca. Porque uma criança sentir medo de um adulto é algo muito forte. E nessa época eu estava trabalhando em 2 escolas, e eram 2 escolas onde tinham crianças em situações vulneráveis. E as pessoas não valorizam a escola, mas a escola muitas vezes é a maior rede de apoio para essas crianças, principalmente a escola pública, porque a escola pública aliada a conselho tutelar, aliada a outras redes de proteção, às vezes faz um trabalho de resgatar crianças que estão assim numa situação deplorável. E a escola, ela lida com as emoções, ela lida com o aprendizado, ela lida com o comportamento, ela lida com a ausência da família. E numa dessas salas de aula eu vi que eu era um grande egoísta de querer que eles aprendessem história e tivessem a mesma paixão pela história que eu tinha. E você falou do super-herói, e teve uma dessas escolas que eu dei aula
que tinham essas crianças em situação de vulnerabilidade, que para poder dar aula e a aula ser mais divertida, eu brincava que eu queria ser YouTube. Inclusive, muitos devem estar me assistindo aqui agora. Olha, o prof conseguiu, tá? Mas a gente sempre deixava o celular com um aluno, aquele aluno ficava responsável por documentar. E bem engraçado que o aluno que documentava era um aluno que ele não falava muito, ele era autista, ele é autista, né? E ele filmava as aulas e a gente fazia algumas brincadeiras. E eu lembro que nessa escola um dia eu via que aquelas crianças eram, algumas crianças, né? Não todas, claro, mas tinham 2, 3 crianças que eram extremamente tristes pela situação vulnerável familiar em que viviam. E aí eu lembro que eu usava uma camisa e as crianças brincavam que na época eu treinava, estava mais fortinho e que eu tinha a silhueta do Super-Homem. E aí um dia eu coloquei uma camiseta do Super-Homem por baixo da minha camisa. Eu combinei com 2 alunas que quando eu entrasse na sala para dar boa tarde para eles para começar a aula, que 2 delas iriam gritar assim: "Professor, a cidade está em perigo". E aí eu deixei uma caixinha de som com a musiquinha e eu cantava assim: "Pam param, pararararam, tata", e eles começaram a cantar junto. Eu abri assim, foi aparecendo a minha camiseta do Super-Homem e eu fui correndo pela sala assim, aquelas crianças caíram na gargalhada. Isso foi até filmado. E ali a grande questão da criança é que eu vi que nenhuma aula valeria a pena se eu não levasse transformação e se uma criança não desse um sorriso, somente essas crianças em situação de vulnerabilidade. Então, ser professora é às vezes sim ser super-homem, mas é entender também que o super-homem também tem uma criptonita e que nem todo dia ele vai ser o super-homem e que tá tudo bem, mas coloque na sua cabeça que mais do que ensinar, você é uma pessoa que está ali para inspirar e transformar essas vidas. Ai, que história linda, Fê. Nossa, de verdade, que Eu história. até fico emocionado porque foi assim uma mudança assim na minha trajetória. E foi ali que eu comecei a estudar mais sobre o processo de emoção dentro do contexto escolar, né? E que hoje eu realizo esse trabalho de tentar cuidar das emoções das crianças e desse aprendizado aí dentro do contexto escolar. Qual era a margem de idade dessa turma em especial? Essa turma em especial eram crianças de 10 anos, né? Mas assim, eu sou muito feliz na minha trajetória porque eu sou licenciado para dar aula desde o Fundamental 1, que é quando as crianças entram ali com 5, 6 aninhos de idade, e dou aula até, né, nas universidades, na faculdade, dando palestras, e tive a sorte também de dar aula na EJA, que é quando as pessoas não terminam, né, o ensino médio e fundamental, quando deveriam terminar por conta de questões da vida, e eu dei aula para um senhorzinho de 60 anos, e assim, foi uma eu mais aprendi do que ensinei. Ai, que legal. Essa troca, né, de conhecimentos entre aluno e professor e quando eu imagino que se percebe que o conhecimento está sendo construído junto, né? Exatamente. E, na verdade, essa é a grande base, né? O professor não ensina, o professor permite espaços para que o conhecimento seja construído em conjunto. Então, é prepotente o professor que acha que tem o poder de ensinar algo. O professor não tem o poder de ensinar nada. Ele tem o poder de abrir caminhos para que essa aprendizagem seja possível, né, aos seus educandos, às crianças, aos jovens. Então é muito importante ter essa consciência. A gente não ensina, a gente constrói conhecimento junto. Que legal. E nessa margem já de criança de 5 anos até esse seu aluno que tinha 60, 62, eu acho essa que era. margem de 60 anos, imagino que são muitos questionamentos dos alunos, né? Teve algum em especial, alguma pergunta de algum aluno em sala de aula ou alguma troca que aconteceu entre vocês que te marcou, assim? Olha, teve várias assim ao longo da vida, mas principalmente aquelas que fizeram eu me conhecer. Quando, por exemplo, eu citei para você da aluna que falou que tinha medo de mim, aquilo fez refletir. Será que eu quero que as pessoas olhem para mim que tenham medo? Isso me lembra muito quando eu comecei a dar aula. Quando eu comecei a dar aula, eu tinha 18 anos. E a dica que eu recebi era a seguinte: olha, fecha a cara, entra na sala lá, o professor não pode ser muito amigo, porque senão eles não vão respeitar. E eu tentei isso no começo e foi um fracasso, assim. Eu tentava dar aula e não tinha. Mas quando eu passei a ser amigo dos alunos e a respeitá-los, e que você ganha a admiração, e que é um outro ponto fundamental. A gente só consegue
criar espaços para que o outro aprenda quando o outro olha para a gente e nos admira. Se a pessoa não admira a gente, não há caminhos possíveis para o aprendizado. Então, algum tipo de admiração o professor deve despertar. Então, por muitas vezes até eu mesmo falei, vocês podem fazer bagunça, meu salário está lá no fim do mês. Você já deve ter ouvido isso. E eu fui muito errado quando eu falei isso, porque se você não gera o mínimo de admiração por alguma característica sua, e aí a gente está falando de um ponto fundamental da vida humana, porque hoje a gente vive um mundo onde a gente não reconhece as potencialidades e as características positivas das pessoas. Então, é impossível que alguém não tenha uma característica que você admire. Então, o professor ele precisa despertar essa admiração para criar esse espaço de aprendizagem, esse espaço emocional seguro, né, que eu falo. Nossa, totalmente. E agora recuperando um pouco, né, do que vimos, né, no Pod Prof, em todos esses episódios, conversamos com professores, com Sim. psicólogos, pedagogos, estamos falando aqui sobre a sua trajetória com alunos, mas queria te perguntar também, né, o que você aprendeu também com outros professores ou algum ensinamento, quem sabe? Tudo, né? E eu posso falar não de professores formados, mas de professores da vida. Por exemplo, quem me ensinou música, e eu falo aqui com todo carinho, foi hoje é um senhor, o seu Giovan, né? Eu chamava ele de irmão Giovan na época da igreja, e eu lembro que ele abria espaço para eu ir na casa dele, ele me ensinava a ler partitura lá, e aquilo transformou minha vida. Eu sou muito grato ao irmão Giovan, até mando um abraço aí para você, se você está me vendo. Foi uma pessoa que me ensinou muito, não só sobre música, mas de uma pessoa que trabalhava o dia inteiro e que abria um espaço da casa dele, na sala dele, para ir lá e me ensinar música, me ensinar a ler partitura. Então, não são só as pessoas que possuem um diploma que nos ensinam, e isso é fundamental a gente ter, porque a gente está vivendo uma época onde, qual que é o teu diploma? Se você não tem diploma, eu não quero aprender com você. Mas existem pessoas que nos ensinam muitas sabedorias da vida e elas não possuem diploma. Com professores, eu aprendi muito com alguns, aqueles com que eu queria me espelhar e ser, e aqueles que eu não queria ser. Né? Eu ouvi de professores, assim, por exemplo, quando eu estava no ensino médio, que falavam assim, mas você tem certeza que você quer ser professor? Olha a minha realidade, olha aqui essa sala de aula, você vai sofrer. Você está assinando um atestado de sofrimento. Mas também eu tenho professores que me instigaram a ser e transformar contextos. Né? Professora Elisete, professora Francisleia, professor Edson, na faculdade, professora Maria Cecília Pila, professora Daniele Salcedo, professora Adriana. Nossa, enfim, eu cometo até falhas de citar o nome de pessoas que inspiraram, e inspiraram como? Vem cá, segura a minha mão aqui, e vamos juntos, vamos aprender junto. Essa pergunta que você está fazendo para mim, eu não tenho a resposta, mas eu tenho os caminhos que a gente pode descobrir juntos. E esses são os professores assim que me inspiraram, sabe? Ai, que legal. Então, um abraço para todos os professores. Um abraço para todos os meus professores, inclusive para aqueles que me ensinaram como eu não deveria ser, tá? Muito obrigado de coração. Esse é o melhor dos ensinamentos, né? Com certeza. Exatamente. E pensando, né? Hoje em dia, eu, inclusive, vi recentemente um dado, eu não vou conseguir trazer exatamente esses números, mas vivemos uma era onde poucas pessoas, pouco formamos professores, né? Uhum. Diminuiu-se muito o interesse às licenciaturas, né? Infelizmente. Então, o que você poderia dizer sobre aos que ainda veem na licenciatura uma missão para a vida, né? Para o pessoal não desistir, talvez se reinventar. O que você poderia dizer para as pessoas que estão nos assistindo que tem esse chamariz, mas como aquele professor que disse para você, você vai sofrer. Exatamente. Realmente vai sofrer? Olha, Paty, é inegável que hoje a gente vive uma grande crise no contexto escolar. É inegável isso. Porque a gente vive um momento em que as famílias se ausentaram dentro de sua responsabilidade no processo de ensino e aprendizagem. E isso tem gerado alunos que não respeitam professores, isso é fato. É só assistir os jornais, é só ver o que está acontecendo. Mas também é fato de a gente pensar que muito dessa mentalidade do não querer ser professor vem de um contexto
político e econômico que a gente vive, que a educação ela nunca foi prioridade nesse país. E é fato dizer isso, por mais que tenham políticas públicas, existam pessoas que realmente, genuinamente, estão tentando criar caminhos para a educação, ela nunca foi uma prioridade. Vejam que as nossas universidades são extremamente recentes. E vejam que o acesso da população a esses conhecimentos é ainda extremamente restrito, porque existem muitos locais periféricos onde esses jovens não têm contato com a educação. E mesmo que tenham contato com a educação, não possuem um suporte, uma rede de apoio para que se mantenham lá dentro da escola, né? E aí a gente entra nesse contexto onde, por muitos anos, os professores não foram valorizados, e falando isso salarialmente, né, o professor ainda, infelizmente, é uma mão de obra barata dentro de contextos educacionais. E a gente precisa hoje falar da questão financeira também. Mas também é importante a gente falar que muito daquilo que o professor é de como ele se posiciona dentro do contexto onde ele estava. Então, aonde ele pode começar não quer dizer que ele tenha que terminar lá. E eu por muito tempo tive essa preocupação, sabe? Principalmente por questões salariais, mas existe um mundo gigantesco hoje onde as pessoas podem desbravar. Mas eu acho que justamente essa falta de reconhecimento sobre o que é o professor e quem faz o professor e o seu papel na sociedade é o que faz com que poucas pessoas tenham interesse em querer ser professor, porque realmente é um desafio. Mas se você tem uma paixão em ser professor, não tem como fugir. Vai chegar um momento em que você vai olhar para isso e que você vai querer. Quando você talvez tiver um filho, uma filha, né, isso vai bater na sua porta. Mas eu acho que essa falta de interesse realmente está nesse ponto da desvalorização do profissional. Veja que é muito comum que a gente encontre, por exemplo, pessoas com mestrado, com doutorado e que não têm o reconhecimento que merecem. Por quê? Porque o professor, além de ser alguém que está na sala de aula, ele é um pesquisador. Ele estuda tanto quanto um advogado, ele estuda tanto quanto um médico, porque ele tem que estar ali planejando o conhecimento, ele está ali tendo que procurar, por mais que a faculdade forme ele em alguns aspectos, existem lacunas que são da vida humana e que a professora tem que encontrar a melhor forma que o seu aluno aprende. E é muito nessa dedicação e dessa energia que demanda ser professor que vem a desvalorização que muitas pessoas hoje em dia não querem, infelizmente, né, seguirem a docência. Certo. Deixa eu pensar um gancho. Nossa, nosso papo tá rendendo bastante. Tá rendendo. Quer perguntar sobre filosofia, né? Você que sabe. Ah, é legal. Eu estava até pensando nisso no começo do nosso papo. Enfim, um cortezinho rápido aqui, mas... Enfim. E pensando, né, nos dias de hoje, né, o quanto os professores atualmente precisam se reinventar, trazer novas roupagens, se reestimularem para aplicar de forma diferente os conteúdos para os alunos e envolverem os alunos em sala de aula. Hoje mesmo, né, eu estava no Instagram e eu vi um vídeo seu falando, trazendo conceitos da filosofia para o nosso dia a dia. Né? Eu achei tão legal esse posicionamento da filosofia nos dias de hoje. Queria que você contasse um pouco mais, assim, como trazer, contando por você, né, a filosofia para esse formato mais atual, assim, nas redes sociais. Veja, a gente tem um grande desafio na educação, é que ali no século XIX, a educação ela foi colocada em quadradinhos por conta de uma corrente filosófica chamada de positivismo. Até é ela, né, que inspirou aí o nosso lema da bandeira nacional, que é ordem e progresso. Mas isso trouxe algumas dificuldades para a aprendizagem, porque colocou a educação e o conhecimento em caixinhas, e na verdade o conhecimento ele não está em caixinhas. O conhecimento ele está em tudo. Veja que quando, né, até inclusive no que você citou, quando eu falei sobre Epiteto, que ele fala que na verdade a gente sofre não pela realidade das coisas, mas a gente sofre pela nossa percepção sobre essa realidade. Ou seja, o sofrimento é algo que está inerente à minha mente, e que se eu não faço a gestão da minha mente, logo eu vou cair em sofrimento, porque eu tiro percepções que nem sempre remetem à realidade. Veja que isso tem uma aplicação prática na vida da gente. Porém, quando isso é sistematizado na
escola e, por exemplo, é te perguntado em uma prova o que falou o filósofo Epiteto, isso perdeu totalmente o sentido. Porque quando o filósofo estava falando sobre essa ideia da sua vida, sobre aquilo que ele pensa e acredita, na verdade era para transformar a sua vida. Então, o que poderia, por exemplo, eu avaliar a consciência do aluno? Claro que eu não tenho como entrar lá e avaliar isso. Mas como o ensino ele é passado de maneira sistematizada, muito disso acaba se perdendo. E aquele conhecimento que, na realidade, é para transformar uma vida, acaba se resumindo para uma prova que depois vai ser esquecida. Veja quando a gente está falando sobre percepção, sobre sofrimento, a gente está falando sobre os sentimentos, nós estamos falando sobre nós. E hoje, quando a gente vai estudar conhecimento, por exemplo, a filosofia conversa com muita coisa que a neurociência comprovou hoje. A neurociência comprova muita coisa que era especulação filosófica há muito tempo atrás. Então, e isso é importante pensar que também, por exemplo, essa confirmação da neurociência está ligada à biologia, que está ligada a outros aspectos. Ou seja, o conhecimento ele é vida. Só que às vezes dentro do contexto escolar, o conhecimento ele é papel e não é vida. E é isso que a gente precisa romper, deixar que o conhecimento seja um mero papel e se transforme em vida, para que eu entenda que aquilo que eu estou aprendendo em filosofia pode transformar a minha vida, aquilo que eu estou aprendendo em biologia pode trazer um conhecimento para a minha vida prático e que não vai ficar meramente em um papel, né? Por isso que a aprendizagem muitas vezes não faz sentido dentro da educação brasileira, porque ela se resume em papel ao invés de se reverter em mais vida para as pessoas. Então, daria para dizer que o conhecimento ele transforma a nossa realidade por conta desse olhar que Epiteto disse, né? Exatamente. E é muito legal isso que você está falando, porque a gente entra num paradoxo, né? Que é assim, o conhecimento ele transforma a vida e a vida transforma o conhecimento. E a gente está sempre, nesse paradoxo. O conhecimento vai transformar a vida se transformou, se transforma em novos conhecimentos. Esses novos conhecimentos se transformam em vida e assim vai indo e não acaba. Por isso que é prepotente aquele que acha que sabe tudo. E aí eu volto a falar de Sócrates. Porque se o conhecimento transforma a vida e a vida transforma o conhecimento, isso se transforma num loop sem fim, logo eu só posso dizer aquilo que Sócrates falou, que eu só sei que nada sei. Que inclusive acho que é uma das citações mais fantásticas. Que na verdade as pessoas só usam lá na prova quando falam assim: ai meu Deus do céu, só sei que nada sei disso daqui. Mas não é esse o contexto. Sim. Muito bom, muito bom. Ai, Fê, agora você me ajuda. Eu não sei quanto tempo de episódio a gente tem. Eu acho que com as pausas a gente tem uns 25 minutos. Legal. Tá? Então se você quiser perguntar sobre esse desenvolvimento socioemocional, né, as emoções, o quanto elas competem na vida, por que vem esse questionamento, pode ser. Ok, fazer um Você que vai fazer edição desse programa, Vou. né? Eu acho que você vai ter um carinho especial por esse programa. Portfólio para você também. Legal. Ok. Falando nessa questão de não sei que nada sei, né, e todas as questões filosóficas da vida, eu acredito que a nossa esfera emocional ela é carregada de muitos significados e questionamentos também, Sim. esses paradoxos, né? Como é que você lida, né? Você comentou que tem essa formação, né? Desculpa, qual que era a tua formação? Na área de neurociência. Você comentou mesmo que tem essa formação na área de neurociência, né? Mais nessa parte socioeducacional. Como que você traz isso para suas aulas e como foi esse teu interesse também para começar a lecionar? Na verdade, elas se complementam, né? Quando eu vi que, por exemplo, a filosofia helenista, como eu citei para você agora, Epiteto, que fala que, né, na verdade, nós só sofremos por aquilo que está fora do nosso controle, e se está fora do nosso controle, nós não devemos sofrer por aquilo, porque nós devemos nos preocupar apenas com aquilo que está no nosso controle, é um conhecimento prático para a vida. Quando, por exemplo, eu falo de Jean-Paul Sartre, que vai falar que não importa aquilo que fizeram com você, mas importa o que você faz com aquilo que fizeram com você, eu estou falando de comportamento e de vida. E é muito importante que nos últimos 25, 30 anos, a gente teve um grande avanço na ciência, principalmente relacionado, né, ao cérebro. Está aqui espelhado, com dificuldade de pegar. No que tange ao cérebro. Por quê? Alguns anos atrás,
os neurocientistas descobriram que no miolo do nosso cérebro aqui, e na verdade desde aqui do nosso tronco encefálico, a gente tem uma região chamada de sistema reticular ativador ascendente. E esse sistema aqui está ligado com a nossa atenção e com a nossa regulação emocional. É importante a gente pensar que as nossas emoções, elas estão aqui, ó, no centro do nosso cérebro, controladas por partes chamadas de amígdala, né? Tem interferência do córtex pré-frontal. E olha só, quando eu estou falando, né, em Jean-Paul Sartre, que eu estou falando que não importa aquilo que fizeram para mim, mas o que eu faço com aquilo que fizeram comigo, eu estou falando de regulação emocional. E como que funciona a minha regulação emocional? Poxa, chega uma informação aqui na minha amígdala. A minha amígdala é o meu central de emergência aqui do cérebro. E ela vem, meu Deus, estão fazendo mal pra gente, e nós só temos 3 situações para fazer aqui. Correr, lutar ou fugir. Mas aí entra o córtex pré-frontal com o controle inibitório e fala assim, não, peraí, vamos pensar melhor sobre isso? Então, veja que a neurociência, ao mesmo tempo, está conversando com a filosofia. E o conhecimento ele está totalmente ligado. Por exemplo, se eu não dou voz à minha consciência, ao meu controle inibitório, e eu entro num estado de raiva, pode acontecer aquilo que Daniel Goleman chama como sequestro límbico. Uma informação emocional chega aqui no sistema límbico, ela é tão forte, causa um estresse tão grande, que o sistema límbico ele bloqueia todas as regiões do cérebro, e aí você só vai lutar, fugir ou correr. Ou seja, veja que a neurociência ela está comprovando coisas que muitas foram feitos questionamentos na filosofia da mente. Então, a filosofia está totalmente ligada à neurociência e tudo está ligado, na verdade, trazer autoconhecimento, autoconsciência e tomada de decisão responsável, né, que são ali as competências que a gente tem, que são chamadas de competências socioemocionais. Muito interessante isso e me faz pensar num conceito que está muito difundido nos dias de hoje, que é esse conceito de inteligência emocional. Exatamente. Né? Inclusive, não sei se tem alguns exercícios práticos, algo nesse sentido que possa auxiliar as pessoas a terem mais inteligência emocional? É importante a gente falar sobre inteligência emocional, porque as pessoas confundem o termo, né? O livro Inteligência Emocional foi publicado em 1995 por um neurocientista, psicólogo, eu não sei se ele é psiquiatra, chamado Daniel Goleman. Só que as pessoas hoje, quando falam de inteligência emocional, acreditam que, por exemplo, eu vou transformar as minhas emoções em algo inteligente, mas não tem como. A raiva, ela nunca vai ser inteligente. A raiva, ela vai ser a raiva e vai fazer você pensar coisas que você não gosta, vai fazer você agir de maneira como você não quer, às vezes, ou quer, tá? Vai depender do contexto em que você está. Então, quando a gente fala sobre inteligência emocional, eu estou falando, na verdade, sobre gestão das minhas emoções. Então, a gente entra até, eu gosto muito de citar Antônio Damasio, que escreveu um livro chamado O Erro de Descartes, que o filósofo francês, lá, René Descartes, no século XVI, ele vai falar assim, eu penso, logo eu existo. Mas, na verdade, existe um grande erro nessa questão, porque não é o meu pensamento que faz existir, porque às vezes eu penso coisas que são inapropriadas, mas é quando eu sinto que logo eu existo. Então, quando eu sinto e eu consigo fazer o gerenciamento dessas minhas emoções, aí eu tenho uma inteligência emocional. Mas isso não significa que eu vá deixar de sentir frustração, eu vá deixar de sentir estresse, eu vá deixar de sentir raiva, ou eu vá deixar de sentir aquela alegria eufórica que incomoda a pessoa que está do meu lado. Mas é a maneira como, né, eu faço o gerenciamento dessas emoções que fazem com que eu tenha uma inteligência emocional. Agora, um exercício prático que pode ajudar é a respiração. E ela é muito simples. Hoje em dia a gente vive numa vida tão corrida que a gente às vezes para pensar que nem deu tempo de respirar naquele dia. Então, quando eu estou respirando e eu estou oxigenando o meu cérebro, eu estou cortando, na verdade, né, essas vias corticais do meu cérebro que estão levando esse estresse, esse cortisol muito alto. Inclusive, né, uma das atividades que mais faz com que você lide com o seu cortisol de maneira saudável é você fazer um exercício físico. Por isso que você está com raiva, vai treinar, vai caminhar, não vai conversar com os outros que você vai fazer burrada. Então, respire.
Existem alguns exercícios de respiração, inclusive quando eu tenho alunos que estão passando por crise de ansiedade, eu tenho que atender eles, que eu faço um exercício assim, se você quiser, você está meio estressado agora, faça comigo. Eu levanto as mãos, claro que eu peço para alguém guiar, mas isso tem na internet. Quando eu levanto a mão, eu ensino a pessoa a puxar o ar, quando eu abaixo a mão, ela solta. Então, eu faço uma respiração tentando contar em 5 segundos, né? Então, vamos lá, ó. Eu não consigo porque eu tive um dia agitado. Então, olha só, eu consegui só 3. Então, vamos tentar mais devagar lá. Tá? Vamos lá, então, pessoal, vamos você lá. que está assistindo também, Vamos lá, eu estou você fazendo que tá aqui assistindo também. aí. Eu Vamos acho lá. que eu não vou conseguir 5, porque eu estou nesse pique aqui de gravar, a luz e tal. Então, minha adrenalina fica alta, mas é importante que ela esteja alta para que eu comunique bem. Então, vamos lá. Isso já faz com que, né, eu consiga lidar com esse batimento acelerado que está me causando ansiedade, que está me causando esse estresse, e que eu consiga, né, trazer consciência para isso. Tem o Mindfulness também, que é excelente para qualquer pessoa conseguir ter uma inteligência emocional, se acalmar. A religião também ajuda muito, tá, gente? E aqui eu falo de todas as religiões. Se você faz uma oração, se você faz uma reza, se você faz um mantra, isso vai te ajudar na sua consciência e na sua respiração e sim nessa consciência emocional. É importante a gente falar nisso, por mais que a gente vive num país que tem muito preconceito em relação com outras religiões, que as religiões, antes até mesmo da filosofia, era ela que falava com os campos emocionais, né? Quando a gente, por exemplo, fala, existe um conceito que eu gosto muito dentro do budismo, que é o regime emocional. Todo lugar tem um regime emocional. Dentro desse regime emocional, para você se manter, você tem um trabalho emocional. Então, o que é isso? Todo ambiente onde você está, todo relacionamento que você está, ele cria um regime emocional, que é a maneira como você deve se sentir naquele local. Isso é inconsciente, mas acontece. É só você pensar assim, na casa dos seus pais, você expressa suas emoções da mesma forma que você expressa quando você está só com seus amigos, porque os regimes emocionais são diferentes. A energia que você demanda para se manter nesses espaços emocionais é chamada de trabalho emocional. Então as religiões por muito tempo ajudaram a você lidar com esse grande regime emocional que é o mundo. Que é o quê? Você está nervoso? Vai lá, faz uma oração, faz uma reza, faz um mantra, entra na sua autoconsciência, pede ajuda para fora, que às vezes na verdade você está pedindo ajuda para dentro, e aí você regula suas emoções e tem uma tomada de decisão e tem uma consciência maior, né? Isso é importante até dentro do contexto escolar. Nossa, com certeza. E esse exercício da respiração também, ele fortalece o nervo vago, né? Que é um nervo que sai do nosso cérebro e conecta com vários órgãos também do nosso corpo, né? Para vocês verem, viu, gente, que a respiração... Respira fundo quando alguém te dá esse conselho. Respira fundo. É porque realmente funciona. Respira fundo, E se você respirou fundo também e vai começar a aplicar isso no seu dia a dia, já deixa um like aí, porque esse episódio está rendendo muito, gente. Muito mesmo. Bem legal. Tá, deixa eu pensar. Manda ver. Não, a gente tá fazendo de improviso aqui, tá Tá bem... Se eu tivesse... Podia ter traçado algumas coisas também para nossa conversa, Fê, mas enfim. Aproveitando esse assunto sobre inteligência emocional, né, essa consciência emocional também, algo que a gente também não pode deixar de citar hoje é o cenário que a gente vive muito ansioso, né? Não só jovens alunos, né, adolescentes, mas também nós no mercado de trabalho. Vejo que existe essa epidemia assim, de estados ansiosos, né, e de ansiedade. Como que você lida isso com os teus alunos e também com seus colegas de trabalho, também professores? Bem importante essa pergunta sua.
Eu ouvi esses tempos, eu concordo muito. Na verdade, hoje nós estamos tão felizes e tão confortáveis que estamos sofrendo por conta do nosso conforto. Mas você deve estar falando assim, porque a vida hoje é uma droga, porque antes era melhor. E a gente tem esse costume de ser saudosista com o passado. Mas veja, hoje o acesso que a gente tem, claro que de um modo geral, né, existem pessoas em situações vulneráveis, mas o acesso que a gente tem hoje a prazer e conforto tem liberado grandes cargas de dopamina e serotonina, que inclusive, né, os neurocientistas estão vendo que começa a ser prejudicial. Porque a gente recebe hoje estímulos de felicidade, de serotonina, de dopamina, por meio dos excessos. Então, hoje a gente está tendo tanta dopamina, recebendo de uma maneira tão rápida e sem esforço, que isso tem gerado vícios. E aí a gente está vivendo dentro de uma sociedade em que o nível de comparação, por conta dessa busca que a gente tem aqui por a dopamina, que a gente está o tempo todo aqui recebendo essas descargas, faz com que a gente entre numa autocobrança, porque você olha para você, há pouco tempo depois você olha para o story ou para o perfil de alguém que conquistou tal coisa, que às vezes aquilo nem é verdade e aquilo te faz refletir, tá aí eu. E isso entra num contexto onde a gente está vivendo a sociedade do cansaço. Tem um livro, né, o Byung-Chul Han, ele fala sobre isso. E a sociedade do cansaço, ela vem de uma sociedade da performance. Você tem que estar o tempo todo feliz, você tem que estar o tempo todo contente, você tem que estar o tempo todo trabalhando na sua carga máxima, mas ninguém consegue isso. E aí veja que eu vou criar um paralelo aqui entre isso que eu falei para você sobre a dopamina, desse excesso de dopamina, com aquilo que Aristóteles, por exemplo, falava que era a eudaimonia, que era a felicidade. Como que Aristóteles ele vai conceituar a felicidade, essa eudaimonia? Por um princípio de que tudo aquilo que causa excessos vai causar sofrimento. Então eu preciso do meio termo das coisas. Mas como a gente está recebendo cargas de felicidade em uma demanda que a gente nunca recebeu, isso está gerando uma grande insatisfação. E eu vou fazer um link filosófico muito louco. Arthur Schopenhauer fala que a vida é sofrimento. Por quê? Porque a vida é dotada de vontade. E as vontades só podem seguir dois caminhos. Ou elas são supridas e eu caio no tédio por ter aquilo que eu queria tanto e aquilo ser comum no meu dia a dia, ou eu sofro porque a minha vontade ela não é realizada e eu me torno alguém frustrado. Então veja que isso causa uma demanda emocional muito forte. E aí as pessoas não estão bem, mas estão sorrindo no seu trabalho como se está tudo bem. As pessoas perguntam para você, está tudo bem? E você responde estar tudo bem, mesmo sem estar, porque a gente está nessa sociedade do excesso, essa sociedade fast food, que tem que ser tudo rápido, o prazer é maravilhoso, e é claro que você comer uma batata frita e um hambúrguer gorduroso vai te gerar um conforto e um prazer maior do que naquele momento você ter que esperar, ir lá preparar a sua comida, né? Então, esse imediatismo e essa grande carga de recompensa que a gente recebe tem nos fadado ao sofrimento. É muito importante comentar sobre isso, né? E imagino que muitos pais também procuram entender da forma como lidar com seus filhos, de várias idades, né? E acabam se sujeitando, às vezes, a isso que já está previamente dado, né? Esse afastamento das famílias também pelos excessos de comunicação e mídia, né? Acaba virando quase que uma ponte, né? Interagindo com os amigos, mandando um meme, alguma coisa, mas não tem esse tempo de sentar e conversar, esse tempo de troca, né? É muito importante isso que você está falando, porque algumas coisas precisam ser restauradas. E nessa era que a gente vive, os relacionamentos orgânicos precisam ser restaurados. Veja que é muito forte isso que eu vou falar, mas muitas pessoas que talvez estão nos vendo agora nesse momento dariam tudo para ouvir por um minuto uma pessoa que se foi nos últimos anos. E a gente não se dá conta que a gente está ouvindo mensagem dos nossos pais, dos nossos irmãos, das pessoas que a gente ama, no 2 vezes mais acelerado. E que às vezes a gente não está mais olhando no olho, a gente não está mais abraçando, e os nossos relacionamentos se tornam cada vez mais inorgânicos.
almoçar junto na mesa, jantar junto na mesa, tem se tornado algo distante em várias famílias. E aí a gente vive um momento em que muitos filhos não sabem com o que seus pais trabalham, mas sabem que é importante, que aquilo demanda muito tempo e que talvez é mais importante do que eles. E veja que aqui eu vou entrar num ponto em que algumas palavras nos geram sinônimos. Para uma criança, você falar que ama ela, mas você não dar tempo para ela, você não ama ela. Para uma criança, você falar que se importa, mas falar daqui a pouquinho, você não se importa. E aí que a gente entra numa coisa que nem nós adultos entendemos. O que é o daqui a pouquinho? Quanto tempo tem o daqui a pouquinho? E a gente está deixando tudo para daqui a pouquinho, tudo aquilo que é importante para daqui a pouquinho e trocando pelo urgente. Eu acho que a gente precisa entrar nessa balança do meio termo de Aristóteles, que ele fala, e que até os filósofos estoicistas vão falar. Todas as paixões que são exageradas, e quando eles falam de paixões, eles estão falando de inclinações humanas, elas tendem a levar ao sofrimento. Então a gente está tão focado naquilo que é urgente, mas que nem sempre é importante. Sim, sim. E aí pensando também nas famílias, né? Não querendo dizer ou deixar aqui escrito, né, como deve ou não tratar os seus filhos, mas é importante trazer essa consciência, essa reflexão de analisar o contexto. Não existe perfeito, nem o ideal, mas trazer pelo menos essa proximidade, esse contato direto com os jovens. Exatamente. É importante a gente falar que por mais que existam famílias com estruturas diferentes, essas famílias não podem ter disfuncionalidades, e são coisas bem diferentes. Então, a função de cada um dentro da família deve ser muito bem delimitada. As responsabilidades do tutor são responsabilidades do tutor, as responsabilidades da mãe são responsabilidades da mãe, as do pai são as responsabilidades do pai, e as dos filhos, as responsabilidades dos filhos. Quando a gente tem essa inversão de funcionalidade dentro de uma família, isso gera a contextos que podem gerar, né, a dores emocionais que precisam ser resolvidas, porque elas serão levadas provavelmente de geração em geração. E isso causa muitas dores, que por isso que muitas pessoas precisam se curar, precisam buscar essa cura interna de dores que vêm de gerações em gerações. Mas a gente está chegando num momento em que não tem mais onde fugir. Mart Silliman, no livro Felicidade Autêntica, apresenta que o ponto onde as pessoas estão passando pelos seus primeiros episódios depressivos mudou muito na atualidade. Antes, a expectativa era que a pessoa passasse pelo seu primeiro episódio depressivo aos 29 anos, ali quando a pessoa perdia algum ente querido e que o luto levasse a isso. Porém, na atualidade, esse número caiu muito, e é entre os 14 aos 19 anos em que uma pessoa passa pelo seu primeiro episódio depressivo. Aí veja que se a gente não tem um meio de comunicação, um canal aberto entre essas famílias para se comunicarem, existem pessoas que estão sofrendo e não sabem como pedir ajuda porque são vulneráveis, e essa vulnerabilidade geralmente está nos filhos. Imagino que no seu fazer profissional, né, você tem muito mais contato com os alunos, né? Teve alguma situação, alguma experiência que você teve um contato com a família? Aqui coloco tanto em coisas boas, como também coisas importantes que você deve sentar e conversar, falando sobre essas questões de ansiedade, depressão, ou até algum sinal que os pais vieram indicar para você sobre seus filhos. Eu quero dar a gente geralmente fala do negativo, a internet está cheia de pontos negativos. Sim. Eu queria falar de um positivo. Sábado, não vou colocar data aqui nesse vídeo, mas enfim, num sábado eu dei uma palestra para famílias sobre desenvolvimento socioemocional e abordei alguns temas lá. E aí eu tinha passado por uma semana muito doida, tinha dado 4 palestras naquela semana, tinha palestrado numa conferência, eu estava extremamente cansado e esgotado emocionalmente. Eu terminei aquela palestra e recebi um feedback muito positivo, mas depois eu caí assim e pensei, nossa, eu preciso de um lanchão para me confortar emocionalmente, que a gente tem muito disso. E aí eu parei num dos meus hambúrgueres preferidos da cidade, pedi lá uma batata, um hambúrguer e uma bebida. E eu sentei na mesa e enquanto eu estava esperando, eu vi uma família incrível, eu não conheço eles e acho que nunca mais vou ver, mas aprendi uma grande lição ali. Tinham 2 filhos, né, meninos, e o pai e uma mãe. E o filho mais velho estava falando pro irmão assim: irmão, tudo que você quiser, você conquista através da conversa.
Se você não consegue conquistar através da conversa, é porque aquilo não é importante, é porque aquilo não é para ser seu. E eu ouvindo, eu confesso que às vezes eu vou nos locais públicos e eu fico ouvindo a conversa das pessoas. É... Como um bom fofoqueiro. Exatamente. E aí aquele irmão mais velho pegou e assim falou, né, pai? Que a gente resolve as coisas melhor pela conversa, pelo diálogo. E o pai, é sim. E a mãe conversou também sobre aquilo. Eu vi aquela família tendo uma conversa tão saudável, comendo hambúrguer e comendo batata. E eu acho que isso não tem valor. Não tem instituição que ensine isso. É a família que ensina. Então a gente tem muitas famílias que sim, as crianças estão passando por ansiedade, mas tem muita família que está tendo esse olhar. E se você não está tendo esse olhar, procura ter, porque passou da hora, né, da gente passar a olhar para as emoções e ver que contextos socioemocionais, se eles não forem ensinados em casa, contextos socioemocionais, se não forem ensinados em casa, eles darão muito mais trabalho para ensinar na escola e pode ser que a escola até falhe nesse processo. Nossa, sim. Inclusive, nosso último episódio foi sobre comunicação, Sim, né, com sim, a sim. doutora Mônica. E que interessante isso, né? Eu sou suspeita para falar porque né, trabalho hoje com comunicação, mas realmente eu acho a comunicação uma ferramenta incrível para conectar pessoas, para conectar ideias e inspirar ainda mais gente, né? É uma ferramenta que a gente se conecta e ainda proporciona ainda mais nossa visão de mundo, que a gente acredita, que a gente acredita, os sonhos. Exatamente. Exatamente. E falando em comunicação, né? Como que você começou esse posicionamento nas redes sociais? Estamos aqui hoje num podcast, inclusive. Sim, Como que surgiu essa ideia de pensar, poxa, eu vou usar essa ferramenta aqui realmente para levar o que eu acredito como comunicação para o mundo? Então, eu deixo isso muito evidente para todas as pessoas que me conhecem, que o meu grande sonho com a educação é que eu possa atingir o máximo possível de pessoas com essa mensagem. Porque eu acredito que, inclusive, a mensagem é maior do que eu. Eu vou morrer, mas eu acredito que essa mensagem vai permanecer. E a ideia de voltar para as redes sociais, de começar nas redes sociais a falar sobre educação, foi quando eu comecei a trabalhar só com educação privada. Quando eu comecei a trabalhar com educação privada, eu senti muita falta, e ainda sinto, do contato que eu tinha com aquele aluno de periferia, com aquele aluno vulnerável. E muitos deles mantinham contato comigo pela rede social. E às vezes eu recebia mensagens de alunos assim, saudades, professor, queria ter aula de novo com você. E eu pensei, e se eu continuar sendo professor dessas pessoas para o resto da vida? Que o professor ele nunca deixa de ser professor, né? Às vezes eu encontro alunos meus, pais já, mães com filhos, falando, nossa, você me deu aula. Me sinto muito velho nesses momentos, mas a maneira de eu estar na rede social, me posicionando diariamente, é de levar essa mensagem que é mais importante do que eu, mas de manter esse vínculo com essas pessoas que foram tão importantes para a minha vida quanto eu acho que eu fui importante para ela. E é engraçado que daí começou a chegar novas pessoas e novas pessoas vêm chegando e eu venho aprendendo cada vez mais. Então, é de levar essa mensagem que sim, a educação ela pode e ela vai transformar a sua vida. E eu ali sou um mero caminho onde essas pessoas passam e acabam aprendendo alguma coisa. Muito legal. Inclusive, já me considero sua aluna, viu? Ah, que legal. Já conversou sobre isso. Hoje, graças a Deus, assim, eu posso dizer que eu tenho milhares de alunos pelo Brasil. E é muito doido isso, sabe? Às vezes a gente não valoriza muito quando um vídeo dá baixa de views, porque a gente olha assim, nossa, tem tantas poucas views, mas quando eu olho assim, eu posto um vídeo, e esse vídeo em questão de 2 horas atingiu 500 pessoas, gente, é o sonho de todo professor ter esse número de gente numa palestra. E eu tenho ali, diariamente, 1.000, 2.000 pessoas, vídeo com 13 mil pessoas, ainda não bati 1 milhão num vídeo e nem 100 mil, mas quem sabe um dia, né, gente? Se depender da gente, a gente vai fazer com certeza. E aí vem aquele grande paradoxo também, né? Com as redes sociais, porque a gente entende que a gente não pode ter um uso desenfreado, mas ao mesmo tempo lembrar que nós não somos um perfil nas redes sociais. A internet ela é uma ferramenta que nos faz levar a nossa essência, a nossa mensagem, Exatamente. se posicionar. E até uma dica para os alunos, né? Independente de idade, né? Mas se você tem interesse de sentar e aprender algo novo, existem aplicativos de foco, né? Que podem te auxiliar,
tira ali as notificações das redes sociais ali, pelo menos, para chegar e se debruçar em algum conhecimento. E procurar pessoas, influências, referências do seu nicho ou que te inspirem, né? Isso é muito importante. Importantíssimo isso que você está falando, porque todo mundo tem que ter alguém para se inspirar. Ninguém nasceu para viver sozinho. Quando a gente fala do cérebro, quando a gente fala de desenvolvimento neural, a gente está falando de conexões. E nós fomos formados, feitos, desenvolvidos, dependendo da sua crença, para se conectar com pessoas. E para se conectar com pessoas diferentes daquela que você é. Se você se conecta somente com pessoas que são iguais a você, o que você vai aprender? Então, é muito lindo na vida quando a gente conhece pessoas que são diferentes da gente, que a gente consegue aprender com elas. E que, mesmo nesse mundo inorgânico que a gente está vivendo, esse mundo líquido, que até o filósofo Bauman fala que as relações elas duram pouco, elas são solúveis, é importante que a gente crie inspirações sólidas. Claro que lembrando que todo mundo tem suas falhas, todo mundo tem o seu ponto que não é tão positivo assim como o yin e yang. Mas é importante que a gente entenda que nem todo mundo é puramente ruim, que nem todo mundo é puramente bom. E que essas inspirações elas podem nos levar cada vez mais longe. E que está tudo bem também se a pessoa com que você se inspira muda ao longo do caminho. E que se você também muda e passa a não se inspirar mais somente naquela pessoa e passa a se inspirar em outras, né? O mundo é conhecimento, as pessoas são conhecimento também. E legal isso. Vou até aproveitar o gancho de te perguntar, né? Quem que é uma pessoa que te inspira hoje, assim? Uma pessoa que me inspira hoje. Eu não sei bem se é uma pessoa que me inspira, né? Eu posso citar algumas pessoas que me inspiraram ao longo da jornada. Como eu falei para você, eu tive uma educação cristã e Jesus uma pessoa, falando quanto homem, independente se você acredita quanto Deus ou não, foi e é a minha inspiração. Por quê? O objetivo principal, quando eu li a Bíblia, não era ver que Jesus curava as pessoas, mas que Jesus ensinava algo para elas que curava a alma ao invés de curar o corpo. As pessoas às vezes se atentam na igreja em falar que Jesus curava só o corpo, mas na verdade não, essa ideia é de curar a alma e de aliviar o sofrimento. E de mostrar que sim, no mundo a gente tem aflição, mas que, olha, é possível a gente viver uma vida boa nesse mundo. Mas me chamou a atenção essa inspiração por Jesus, porque ele sempre tinha tempo disponível para aqueles que precisavam dele. Ele podia estar andando, passando perto de pessoas poderosas, mas se tivesse uma prostituta, se tivesse um leproso, se tivesse um cego precisando dele, ele parava tudo, porque ali estava a importância, e a importância estava no ensinamento. Então, até quando você me falou das redes sociais, e às vezes eu tenho que administrar isso, é a ideia de estar disponível para ensinar os outros e também para aprender. Eu vejo isso muito em Jesus. Mas também eu me espelho muito, não numa pessoa, mas numa classe de pessoas chamadas de griots, que existiam na África, e que eles passavam por todo o continente africano, tocando instrumentos de corda e levando contos de sabedoria para reis, para as populações mais pobres, independente de quem era, eles passavam e levavam essa sabedoria, e levavam esse conhecimento. Então, eu posso dizer que qualquer pessoa que está disponível a abrir mão de si para ensinar o próximo é uma inspiração para mim. Eu vejo no meu dia a dia pessoas que me inspiram muito, e eu acho que isso que é o fundamental para a nossa vida. Ai, que legal. E por coincidência ou não, é Gigrioso o nome, né? Aham. Esses Gigriots também, com música, você também tem esse lado musical também. Exatamente. E o pessoal não tá vendo, mas eu vim hoje com uma camisa de São José segurando o Menino Jesus aqui. E também concordo completamente. Acho que Jesus Cristo foi uma personalidade que chegou para a gente repensar, né? Uhum. Fez um papel de professor também hoje, Exatamente. nos dias de hoje. E até hoje, né, impacta milhares de pessoas. E o que eu acho mais incrível, já que a gente entrou nesse ponto, eu quase não falo muito, né, porque eu tive uma vida dentro da igreja, e hoje não tenho mais, mas eu carrego essa mensagem comigo, que é a seguinte: a maior lição e inspiração de aprendizado, quando você tira em Jesus, é que mesmo se você acredite nele
pelo aspecto ontológico e religioso ou não, não tem como odiar. Não tem como odiar uma pessoa que via uma multidão com fome e que, poxa, só tem isso de comida, vamos dividir para todo mundo, vamos multiplicar para todo mundo. Não tem como odiar uma pessoa que olhou uma pessoa passando fome, deu pão para ela, que olhou uma pessoa sendo injustiçada pela sociedade, sendo julgada pela sociedade e estendeu a mão para ela. Não tem como odiar uma pessoa que olha um contexto de egoísmo, de narcisismo e de contradição e olha assim, olha gente, o reino dos céus é das crianças. Então eu tiro muito disso, sabe? Eu vejo que hoje é o meu grande privilégio é trabalhar com crianças, porque não existe uma religião, e principalmente no cristianismo, vai falar que o reino dos céus é delas. E como que você não vai ter uma vida abençoada e feliz se você trabalha com crianças? Por isso que eu até queria entrar nesse ponto aqui também. É impossível uma pessoa falar que não gosta de criança. Uma pessoa que fala que não gosta de criança, olha, corre para terapia. Corre para terapia, corre resolver isso, porque você trabalhar com crianças, você ter contato com crianças é a coisa mais fabulosa que existe nesse mundo. Uma criança, quando você ganha o afeto dela, é o afeto mais sincero do mundo. Então, olha, eu digo para você, se você não gosta de criança, tenta resolver isso. E eu sou muito feliz por todos os dias ter contato com crianças e ter o carinho de crianças. Eu acho que de tudo que eu vou levar para minha vida, eu quero sempre estar com crianças. Eles são tão imaginativos, né? E acho que conectam com a criança interior que está dentro da gente também, Exatamente. né? Que a gente nunca pode deixar. Nunca, Exatamente. nunca. Inclusive, hoje você dá mais aulas para jovens, crianças. Olha, minha semana é uma loucura, porque eu dou aula para ensino médio, eu faço workshops de desenvolvimento socioemocional para crianças entre os seus 5 aos 10 anos de idade. Eu faço palestra para pais, eu faço palestra na universidade. Então, hoje eu posso dizer que eu estou em contato com todos os níveis semanalmente. Então, é bem engraçado, assim, porque até a minha linguagem muda, né? A linguagem que fala aqui no podcast é diferente da que fala com criança, é diferente da que fala com um pai, mas a minha essência, ela é a mesma. Ai, que legal. Bom, falamos muito sobre você, né, Fernando? Sobre sua trajetória na educação, né? Inclusive como é a sua semana, Sim, minha super loucura. atarefada. E agora aproveito o gancho para perguntar quais são suas ideias de futuro, assim? As minhas ideias de futuro na verdade, esse sonho que eu falei, alcançar o máximo possível de pessoas com essa mensagem que pode transformar quem está na escola e com quem já não está mais na escola, com quem pensa em retornar para a escola. Então, o meu propósito de vida é alcançar pessoas independente de onde eu esteja, se seja aqui dentro de um estúdio bonito, dentro de um shopping, que é aqui o podcast do Cristal, estando numa escola privada com tecnologia, estando em uma escola pública com paredes de madeira, com que eu já trabalhei, estando em palestras ou estando conversando com pessoas na rua. Então, o meu objetivo é que essa mensagem alcance o maior número de pessoas possíveis, porque essa é a minha maior riqueza. Nossa, que legal, que legal. Quanto tempo de episódio a gente tem? Eu acho que deu já. Deu? É. Ah, então já vou encaminhando para o final e já faço a grande pergunta. Então tá bom. Ok. Bom, Tá, bom não. Não, muito bom. Eu ia começar perguntas falando... Não tem problema. Nossa, muito legal mesmo. Eu estou adorando o nosso bate-papo, de verdade, Fernando. Pude te conhecer um pouco mais. Eu acho que tem tantas outras perguntas que o pessoal que está nos assistindo deve estar se perguntando também. Inclusive, se você tiver perguntas, deixa aqui nos comentários, viu, gente? Que com certeza o Fernando vai responder nas redes sociais. Ou até se vocês gostarem desse formato, a gente faz uma segunda rodada só com as perguntas de vocês. E para saudar, né, a grande tradição deste podcast, Fernando, eu queria te perguntar, né, que o nome deste podcast é Pode Prof. Pode Prof. Queria te perguntar então, professor Fernando Shows, o que pode, prof? Eu acho que pode entender que nós somos passageiros
mas muitas das coisas que nós deixamos duram séculos, décadas, e pode entender que você ter a oportunidade de criar caminho para a aprendizagem de alguém é o maior presente que a vida poderia te dar. É entender que se você tem conhecimento sobre algo e alguém precisa desse conhecimento, é responsabilidade sua transferir esse conhecimento. É entender que o conhecimento, ele não é um tesouro, porque um tesouro fica guardado, escondido e quando encontrado fica em posse de uma pessoa. Mas ele é uma riqueza, ele é vida. E vida foi feita para ser compartilhada. É entender que nós somos mais um desse caminho, mas que esse mais um pode fazer a diferença em muitos outros nesse caminho. É entender que para ensinar eu preciso estar primeiramente disposto a aprender. E aquele que não quer aprender não tem como ensinar nada. Nossa, sensacional, sensacional. Então, o que a gente pode, prof? A gente pode disseminar esse conhecimento, nossos aprendizados, nossas histórias também. As nossas histórias. Como fizemos aqui hoje. As pessoas precisam ouvir as nossas histórias e eu tenho certeza que você que assiste a gente também tem algo muito importante para ensinar alguém. E é isso, né, Fati? É isso. Gente, agora eu passo aí o bastão para você. Agora eu volto a ser o finalizar. apresentador. Gente, chegamos ao final de mais um episódio. Pati, muito obrigado. Acho que você seria a pessoa mais apropriada para me entrevistar. Você faz parte desse projeto, você é o coração desse projeto também, sempre cuidando dos mínimos detalhes, da luz, do enquadramento. Fernando encolhe a barriga, brincadeira. Mas eu fico muito feliz, muito obrigado aí a você que esteve com a gente. Obrigado ao Grupo Forte Play, obrigado Cristal Podcast e até mais, até a próxima.